Queridos irmãos, convido a todos que abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6. Eu vou ler os versículos de 1 a 6. Peço a atenção dos irmãos. Vou fazer a leitura de Marcos 6, de 1 a 6. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Todos nós conhecemos a ilustração do menininho que se coloca em cima do muro e o pai fala: vem filho, se joga! E ele vai e se joga nos braços do pai. Mas eu garanto para vocês, se for um estranho que falar para um menininho que ele não conhece: vem o menininho, vem, se joga em cima do pai, ou se joga em cima de mim, ele vai ter dificuldades. E eu garanto para vocês que a grande parte, esmagadora maioria dos menininhos ou menininhas não irão se jogar no seu colo se você for um estranho. A criança pode ainda nem falar, mas ela já percebe quem é que cuida dela, quem é que dá banho, quem é que alimenta, quem é que dá remédio, quem é que embala para dormir. A criança, mesmo sem falar ou sem ter grandes ainda desenvolvimentos cognitivos, ela é capaz de desenvolver confiança, porque ela recebe provas daqueles nos quais ela pode confiar. Irmãos, nós temos dois capítulos aqui no Evangelho de Marcos que são completamente diferentes nesse sentido. O capítulo 5, que nós terminamos há algumas semanas, ele fala sobre como Cristo é confiável. Como Cristo é como aquele pai que está lá falando: olha, se joga porque eu tenho todas as condições, todas as características, eu tenho tudo o que você precisa para se sentir seguro. Sabe por quê? Porque se você tem medo de trovão, de tempestade, de intempéries, do vulcão, do tsunami, do terremoto, da chuva, do alagamento, de qualquer coisa que seja, eu sou aquele que acalma a tempestade. Se você tem medo do diabo, se você acha que tem demônio espreitando a sua vida, se você tem medo de qualquer obra maligna, se você passa pela rua 1 metro ou uma quadra de distância, quando você percebe que tem uma macumba ali, se você tem medo do mal, pode ter certeza de uma coisa: eu expulso até a mais poderosa legião de demônios. Está aqui no capítulo 5 de Marcos também. Ninguém podia com ele, homem nenhum podia segurá-lo. E Cristo, com uma simples palavra, manda aquela legião de demônios embora para sempre. Agora, talvez o seu problema seja porque você tenha uma doença incurável, que você carregue isso por anos, como aquela mulher do fluxo de sangue. E só de tocar nas vestes de Cristo, ela foi curada. Se o seu problema é doença, quer seja aqui, quer seja na eternidade, você vai ser completamente curado e você vai ter todas as suas lágrimas enxutas por Cristo, o nosso Redentor. As músicas que nós cantamos hoje no louvor falaram muito sobre isso. Cristo vitorioso sobre o mal, sobre a dor, sobre a morte. Aliás, e esse é o próximo assunto. Quantos não são aqueles que vêm para a igreja porque têm medo da morte? Vários e vários que eu conheço, pessoas que se converteram, disseram exatamente isso. Olha, o meu maior medo antes de conhecer a Cristo era de morrer.
Mas agora que eu conheço a Cristo, eu não tenho mais medo da morte. Por isso, se o seu medo era esse, Cristo lhe diz, eu sou vitorioso sobre a morte. Não a tema. Ela não tem mais o aguilhão, ela não tem mais aquela ponta, aquele espeto para ficar lhe incomodando. Por isso o capítulo 5, ele é o capítulo da fé, da confiança, da promessa. Cristo é confiável, Cristo é aquele que está embaixo, dizendo para você, pode pular, porque eu vou segurar mesmo. E você pode conhecê-lo, porque você não vai pular no colo de um estranho, mas você pode conhecê-lo. E conhecendo o teu mestre, você sentirá toda a confiança em pular no seu colo. Mas no capítulo 6 é o contrário disso. O capítulo 6 não é o capítulo da confiança e da fé. O capítulo 6 é o capítulo da incredulidade. E nós vemos aqui o contrário disso tudo. Embora todas as provas que Cristo deu, houve um povo, houve uma cidade que não confiou em Cristo de maneira nenhuma. E isso deixou Cristo, como diz aqui o versículo 6 do Marcos 6, deixou ele admirado de tamanha incredulidade quando ele começou a ensinar. Jesus ainda estava no norte de Israel. Ele estava em Cafarnaum e eis que ele resolve dar um pulinho, meio que cidade natal. Ele nasceu em Belém, mas ele morava em Nazaré, sempre morou em Nazaré. Ele só foi para Belém, os pais de Jesus, José e Maria, só foram para Belém por causa da ordem do recenseamento. Só por causa disso é que Jesus nasceu lá. Aliás, não é só por causa disso que a gente sabe bem, né? Para que se cumprisse a profecia. Obviamente que ele deveria nascer em Belém, como diz o profeta. Por isso, Jesus morava em Nazaré, foi criado em Nazaré. Ali estavam as pessoas que conviviam com ele. Eu fico imaginando, a gente não tem registros disso, ou registros extensos. A gente só tem Jesus até os 2 primeiros anos de idade, que é quando mais ou menos os magos do Oriente vêm para lhe entregar os presentes. Depois pula para os 12 anos de idade, e depois nós temos somente Cristo aos 30 anos, iniciando o seu ministério. Nós não temos referências sobre a infância de Jesus, mas vocês já imaginaram o que deveria ser uma criança sem pecado? Conviver com ele. Ele ter aprendido o ofício da carpintaria com o seu próprio pai e ter, quem sabe, até mesmo desenvolvido parte desse ofício durante o tempo em que ele morava na sua casa, ser vizinho de Cristo, andar pelas ruas e ver aquele adolescente chamado Jesus crescendo sem pecado algum. Deve ter sido uma coisa espantosa, deve ter sido algo maravilhoso ter morado naquela cidade, naquela época, em Nazaré, nos tempos de Cristo. Por isso ele é chamado Jesus de Nazaré, ou Jesus Nazareno, porque ele viveu a vida toda ali. Nazaré ficava a pouco mais de 30, 38 quilômetros, talvez, de Cafarnaum. Era muito próximo. Em Cafarnaum, a fama de Jesus estava lá em cima. A gente tem que lembrar que o capítulo anterior termina com a ressurreição da filhinha do chefe da sinagoga de Cafarnaum. E eis que tão próximo, um povo tão colado na cidade, talvez fosse a próxima cidade, depois de Cafarnaum, não sei bem, viesse ali Nazaré, mas era muito colado, uma reação tão diferente daquela. Mas às vezes não é assim, irmãos. E eu desafio você a pensar também na sua própria vida. Pensa em quantas coisas Deus já não fez através de tantos elementos para você, salvando você, curando você, cuidando de você, dando a você aquilo que era o mais completo e inesperado, dando reviravoltas na sua vida, sempre zelando por você. E mesmo assim, apesar de todas as provas, muitas vezes nós que somos crentes, temos dificuldade de permanecer crendo no livramento, ou crendo em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Por quê? Por que essas coisas acontecem? Uma das coisas que eu acho que
claras assim aqui é que nós muitas vezes nós nos acostumamos com determinadas coisas. Nos acostumamos com o sobrenatural, por exemplo. Imaginem o que foi quando a primeira vez choveu aqueles grãozinhos no deserto que eles chamaram de maná. Deve ter sido alguma coisa maravilhosa, não é? Aqueles pequenos grãos, aquelas sementes, e eles todos os dias, quando acordavam, iam olhar no campo e estava lá, como se fosse uma nuvem, algo sobre a grama, ali depositado todos os dias o maná. A cada dia que passa, aquilo deve ter ficado menos bonito, menos impressionante. Até que um certo dia eles disseram, mas só tem isso para comer. Aí Deus então manda as codornas, todos os dias, no meio daquele deserto, aparecia codornas. Até que depois de um tempo, a maravilha daquela iguaria dá lugar a uma outra expressão. Ah, que saudade das carnes que nós tínhamos lá no Egito, com fartura, com abundância. E era mentira, você sabe, né? Não, isso não era verdade, nunca foi verdade. Que saudade daquilo. A gente se acostuma com as coisas, né? Às vezes tá bom, vamos falar todo mundo em línguas, mas você pode ter certeza que se você está insatisfeito sem falar em línguas, logo depois, se você falar, você também vai ficar insatisfeito se o seu problema for a insatisfação. Saiba que, de maneira nenhuma, os milagres geraram fé. O que gerava fé era o Espírito Santo tocando no coração, inclinando o coração das pessoas a isso. Por isso, irmãos, se acostumar com determinadas coisas é um dos nossos maiores males. Não é à toa que os filhos só dão valor, de fato, para os seus pais depois que saem de casa. Esses dias, a Suênia foi para Campos do Jordão e eu fiz as minhas filhas, vai ter que apagar isso depois, porque foi trabalho doméstico, eu vou ser preso. Não? Mas eu fiz elas lavarem louça, fiz elas limparem a casa, e aí depois qual foi o resultado disso? Ai, que falta que a mamãe faz. Como que pode? A mamãe faz tantas coisas, a gente não dá valor. Na verdade, esse é um processo que todos nós passamos. Eu converso muito com o pastor Daniel, e aqueles que são mais novos da igreja. O pastor Daniel foi 9 anos pastor aqui da igreja, antes da minha chegada. E, olha, eu falei brincando, viu, que precisa gravar, tá? Ele foi pastor antes da minha chegada, e nós conversamos muito, ainda hoje, né? E uma vez nós conversamos e eu disse o seguinte, olha, bastou eles me conhecerem melhor para sentirem saudade de você. Não demora muito. E é isso, né? A distância faz com que a gente sinta saudades das pessoas que não convivem mais conosco, porque nós nos acostumamos. Nos acostumamos com a namorada, que antes era uma paixão impressionante, e depois isso se torna alguma coisa tão rotineira. O casamento, que antes é algo tão quente e vai se esfriando com o tempo, nós nos acostumamos. E aquelas pessoas que conviveram com Jesus, com certeza não viram ali, não honraram, porque ele era aquele menino que andava pela rua, ele era aquele adolescente que eles viram crescer. Se acostumaram. Pensando no nosso relacionamento com Deus, irmãos, lembre-se de como você era quando você se encontrou com Cristo. Não é à toa que quando Cristo escreve à igreja de Efésios, lá em Apocalipse, ele fala, lembra-te de onde você caiu e volta ao teu primeiro amor. Porque nós nos acostumamos com os nossos amores a ponto de não amarmos mais, ou pelo menos não demonstrarmos mais o amor. Você sabe que eu te amo? Muitos homens e mulheres dizem um ao outro, mas não é bastante saber, tem que dizer, porque nós nos acostumamos às pessoas com quem nós convivemos. E muitas vezes nós nos acostumamos com Deus, nos acostumamos com Cristo em nossa vida e não mais valorizamos. Uma das doutrinas que eu acho que é das mais importantes e impressionantes da palavra é da nossa união mística com Cristo. Assim como homem e mulher se unem pelo matrimônio e entram em aliança
uma aliança inquebrável entre si. Cristo e a igreja se unem em aliança, como num matrimônio. Nós como igreja somos chamados de sua noiva, e ele demonstra um amor sacrificial por essa noiva, morre por ela, lava, apresenta a si mesmo, igreja sem mácula nem ruga, igreja sem mancha, igreja gloriosa. Tudo isso ele fez porque estamos unidos com ele. E isso de maneira nenhuma, irmãos, pode se tornar algo comum. A celebração da ceia não pode ser algo comum, tem que ser algo que sempre nos arda o coração, algo que nos encha o coração, que nos emocione, que faça com que de fato nos lembremos de tudo aquilo que Deus tem feito por nós, as bênçãos derramadas através de Cristo, o nosso Redentor. Estava lá Jesus, pregando em Nazaré, vai à sinagoga da cidade, e ele então, segundo os outros textos paralelos que nos informam, ele abre lá no Isaías 61, o texto que nós lemos no começo do culto. Ele abre em Isaías 61, já imaginaram isso? E então, abrindo em Isaías 61, um rolo, né, que como era o costume da época, ele começa a ler e diz, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, dar a todos os que choram, em Sião, uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E então ele acaba de falar, ler e fala, hoje se cumpriu o que está escrito aqui. E então, você acaba de ouvir uma mensagem. Que mensagem que é essa? A mensagem de que ele vem para libertar os cativos, que ele vem para te salvar por amor, um amor sacrificial, vem para te amparar, para enxugar suas lágrimas, para cuidar de você. E então o que o povo faz? Que esse aí não é aquelezinho. Ele não é aquele, o filho de Maria, os seus irmãos não estão por aqui. Quem é que está falando uma coisa dessa? Vocês já imaginaram um ponto de rejeição? Chegar à rejeição a esse ponto? Ah, irmãos, que coisa triste, que coisa sentida, que coisa tão ruim que nós vemos aqui que acontece com Cristo. Como ele deve ter se sentido, como ele deve ter sofrido por causa dessa manifestação de incredulidade. Não há profeta sem honra a não ser na sua própria casa. Aquela era a casa dele e ele sofria pela falta de honra. Vocês já repararam no quanto eles o conheciam? Quando eles apontam para Jesus, não dizem assim, esse não é aquele, quem é ele mesmo? Filho de quem mesmo? Ele não era irmão como se chamava? Meus irmãos, eles têm uma informação precisa sobre ele. Olha, quem é esse? Voltando lá para Marcos 6, diz o versículo de número 3, esse não é o carpinteiro? Aliás, esse aqui é o único lugar da Bíblia que atribui Jesus a uma profissão a Cristo. Diz que ele era carpinteiro. Esse não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, sabia o nome de todo mundo de cor. Jesus tinha um irmão chamado Tiago, outro chamado José, outro chamado Judas, outro chamado Simão. A gente não sabe nada sobre quem era José ou quem era Simão. Mas sobre Tiago e Judas nós sabemos, se tornaram líderes da igreja. Aliás, Tiago, o primeiro grande líder da igreja. E Judas, o irmão de Cristo, foi quem escreveu a epístola de Judas, que está registrado também na Bíblia, lá no finalzinho do Novo Testamento. Mas eles sabiam, eles conheciam tudo a respeito dele. Proximidade não quer dizer intimidade, não, gente. Proximidade não quer dizer intimidade. Você pode ganhar todas as gincanas bíblicas e mesmo assim ir para o inferno. Você pode saber tudo a respeito de Jesus, mas mesmo assim, isso ser completamente irrelevante para a sua vida interior ou exterior. Por isso,
Talvez ninguém conheça tanto a Cristo como o próprio diabo. Perceberam lá na tentação de Cristo, Mateus 4, Lucas 4, como o diabo o conhece? Ou então, no capítulo anterior, mesmo aqui que nós lemos há algumas semanas, quando Jesus tem que lidar com o endemoniado, possuído por uma legião, a primeira coisa que acontece, os demônios reconhecem quem é Cristo. Aliás, alguma coisa bem surreal, porque quando Jesus acalma a tempestade, os discípulos viram uns para os outros e perguntam o quê? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Mas os demônios não tinham essa dúvida, não. Só os discípulos tinham essa dúvida. Os demônios sabiam muito bem quem era ele. Por isso, proximidade não quer dizer intimidade. E nem conhecimento quer dizer fé. Porque conhecimento é tão somente um exercício intelectual. E o Senhor quer muito mais do que isso. Todo mundo que tem fé, a tem por causa de um exercício intelectual. Mas nem todo mundo que exercita somente o seu conhecimento no relacionamento com Cristo tem fé. Dá para entender uma coisa? Uma coisa não significa outra. A fé passa pelo conhecimento, mas nem sempre o conhecimento chega à fé. E o Senhor quer que nós tenhamos fé, que nós o conheçamos de fato. Certa vez Paulo estava expulsando demônios e então um homem que se apoderar do poder de Paulo, alguns irmãos, e então eles expulsavam dizendo, pregamos a Jesus, ou em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai, até que chegou o endemoniado e falou o quê? Conheço Jesus e eu conheço Paulo, mas você eu não conheço. E sentou a marreta no aproveitador. Conhecimento não é o suficiente. Ele quer que nós tenhamos uma fé verdadeira. Mesmo aqueles que conhecem podem ser absolutamente incrédulos. Vejam os nazarenos. Sabiam tudo sobre ele, foram vizinhos dele. E mesmo assim, tudo o que eles demonstravam era incredulidade. Talvez você esteja aqui habitando com Cristo, ou pelo menos tendo proximidade do povo da aliança, durante muito tempo. Hebreus 6 fala que isso é possível. Fala que você é capaz de desenvolver conhecimento sobre Deus. Hebreus 6 também diz que você é capaz de experimentar coisas espirituais. Experimentar, você está debaixo do guarda-chuva da fé. Opa, então eu não vou me molhar enquanto eu estiver debaixo desse guarda-chuva. Você é capaz de desfrutar de coisas que praticamente só quem é crente é capaz de desfrutar. Mas mesmo assim, estando na igreja esse tempo todo, você pode ter muito conhecimento, você pode se achar muito próximo de Cristo, mas mesmo assim, você ainda não ter tido uma fé salvadora. Você ainda ser um perfeito incrédulo. Você sabe por quê? Porque a incredulidade tem a ver com o discernimento que você tem sobre a natureza de Cristo, ou sobre as naturezas de Cristo. Tem a ver o quanto você conhece de fato e você torna relevante a pessoa de Cristo na sua própria pessoa. O quanto dele você pega para si, o quanto dele é visível em você. Isso só a fé verdadeira faz. João, escrevendo a sua primeira epístola, diz assim: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por isso, tem coisas, irmãos, que você deve pensar a respeito. Por exemplo, o crente pode mentir. Não é que ele pode no sentido de autorização, ele nunca está autorizado a mentir, mas ele é capaz de mentir, ele é capaz de mentir. Mas isso nunca pode se tornar um hábito na sua vida. Ele pode ter tentações sexuais e cair nelas? Pode.
mas ele nunca vai ser entregue às tentações sexuais, aos pecados sexuais. Um casal, marido e mulher crente, pode brigar e ter uma briga feia entre si. Isso é capaz de acontecer também, mas eles não vão ficar desentendidos por resto da vida e chegar à separação. Isso significa que o pecado não é uma prática ou uma constante, mas é um acidente de percurso. Como se a vida do cristão fosse uma estrada absolutamente tomada de buracos. E você, pela sua debilidade, pela sua incapacidade, pela sua culpa, você acaba caindo em alguns, enquanto você tenta evitar todos. Isso deveria ser a estrada da tua vida. Isso deveria ser você no volante, ou Cristo no volante da sua vida. Crer mesmo, ter fé, deveria significar deixar-se tomar pela natureza de Cristo. Aborrecer o pecado, odiar o pecado, e entendendo quem Cristo é. E diz aqui que quando Jesus começou a pregar, eles se escandalizavam. Eles se escandalizavam. Na verdade, esse termo quer dizer exatamente cair numa armadilha. É como se eles deixassem tomar por um processo de racionalização, negando, inclusive, todo o poder sobrenatural de Cristo, a ponto de chegar e dizer assim, como é que ele faz milagres, então? Como é que ele consegue, ou como que... E esses milagres que ele faz, como se estivessem duvidando que ele de fato fizesse milagres. Gente, era tão pertinho, 30 e poucos quilômetros de distância, tanta gente já havia presenciado. Diz o texto que as pessoas vinham de muitas cidades até Cafarnaum, para que Jesus os curasse. Talvez muitos nazarenos até tivessem andado esses 30 e poucos quilômetros para chegar em Cafarnaum, encontrar Jesus na sua casa e ser curado por ele. Já que em alguns relatos, dizem que Jesus ficava de manhã até tarde da noite curando todos aqueles que se apresentavam diante dele. Mas agora estavam negando. Esses processos de racionalização, de negação do sobrenatural também acontecem conosco. Aliás, ele é descrito muito bem por Jesus na parábola do semeador, quando diz que a primeira semente caiu à beira do caminho, é comparável, ou significa o diabo que arranca a semente do coração, a semente do evangelho do coração, antes que venha a ter qualquer fruto, ou venha até a brotar. É isso que está acontecendo aqui. A semente, ele pregou o evangelho, e essa semente está violentamente sendo arrancada do coração dessas pessoas. Às vezes a gente se permite a isso. Aquilo que aconteceu aqui, no caso de ímpios, um processo paralelo ou semelhante acontece com crentes também. Jovens, quando estão na universidade, passam muito por isso. Quantos não são aqueles que perdem a fé dentro da universidade? Que quando vê um professor, quer seja mais carismático ou quer seja mais contundente nas suas argumentações, dizendo a respeito das fantasias da Bíblia, e você então começa a se entregar a esse processo, mas e se isso tudo for mentira? E se isso não existir? E se não houver um Deus nos céus? E se não houver vida após a morte? E se tudo isso que eu estou crendo não passar de fantasias de um grupo de pessoas que, através dos milhares de anos, vêm crendo? E se isso tudo não passar de algo humano? Vai me dizer que isso nunca aconteceu com você. Isso já aconteceu comigo. Aliás, eu vou dizer para vocês, isso ainda acontece comigo. Essa é uma luta do nosso próprio coração contra a incredulidade, que eu creio que seja a principal arma do diabo em relação à nossa própria vida. Por isso que Jesus, quando diz da semente que caiu à beira do caminho, que as aves vão lá e comem, ele não tem nenhum medo de dizer que essa ave representa o próprio diabo, arrancando as nossas esperanças e semeando de uma maneira ávida, sagaz, todo tipo de incredulidade na sua vida e na minha vida. Como é importante até hoje
termos todos os nossos pensamentos cativos a Cristo, levarmos o nosso pensamento cativo a Cristo, negarmos em nome de Cristo esses processos de racionalização quando tentam invadir a nossa mente. De um homem, ele era aqui, o nosso vizinho. Vocês sabem que a palavra carpinteiro, na língua original, ela pode significar mais de uma coisa. Como naquela época o trabalho com mãos, as profissões manuais, braçais, elas ainda não eram muito bem definidas. Geralmente uma pessoa que fazia uma coisa fazia outra. O carpinteiro também trabalhava como pedreiro, que também poderia ser uma espécie de artesão. Então, quando você vai traduzir isso, você nunca tem muita clareza. É o contexto que vai dizer que tipo de profissão é que realmente está aqui em jogo. E, de fato, aqui parece que era carpinteiro, ou seja, aquele que faz coisas a partir da madeira. Um feitor, um moldador de madeira, ou assim a gente poderia dizer. Interessante que Jesus usa uma figura paralela a essa, quando ele fala lá no capítulo 14 o seguinte: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou preparar um lugar, construir um lugar, fazer um lugar para vocês. E a única coisa que eles conseguiam enxergar em Cristo é aquele que fazia peças de madeira, mas não conseguiam crer que aquele homem construía lares celestiais. Não tinham fé para isso. E se eles não conseguiam crer nisso, não conseguiam possuir esses lares celestiais, porque é só Cristo que é capaz de dar. Eles ofendem Cristo. Possivelmente quando eles dizem, esse não é aquele, o filho de Maria. Gente, essa era uma expressão muito jocosa. É óbvio que talvez José tivesse morto nessa época, o pai de Jesus, ou o pai de criação de Cristo, porque não é feita nenhuma referência a ele, e sabiam todos os nomes dos irmãos, mas geralmente quando quando se referia a um homem, sendo ele filho de uma mulher, isso equivaleria a até mesmo questionar a legitimidade dessa maternidade ou da paternidade dele. Era mais ou menos como dizer, esse é filho de uma prostituta. Mais ou menos isso. Ou talvez então estavam lançando um quesinho de dúvida sobre se Jesus estava ou não cumprindo as suas responsabilidades como filho. Porque, não sei se vocês sabem, numa família judaica, quando o pai morre, o filho mais velho herda metade dos bens do pai. E a outra metade é dividida entre os filhos homens. Por que ele herda metade dos bens do pai? Porque a ele compete criar e sustentar todas as irmãs solteiras e também a sua mãe. É por isso que ele recebia a metade dos bens. Viu, Gilda? Não fica achando que é vantagem ser primogênito, porque tinha muito mais responsabilidade do que vantagem nesse processo. Será que eles não estariam fazendo referência a isso? Cristo não está cuidando da sua mãe viúva, mas o fato é de que esse é o argumento, ainda hoje, o pior que tem. Quando alguém diz algo muito importante, algo que venha te machucar, algo que venha te questionar, algo que venha te botar contra a parede, em vez de você ficar pensando na mensagem que é pregada, o que você faz? Quem é esse fulaninho de tal aí que vem querer me dizer essas coisas? Não é isso? Você não leva em consideração o que é pregado. Mas você levanta muros, você se defende. Não é isso que casais às vezes fazem? Um cônjuge vira para o outro e diz o seguinte, mas quem é você para me chamar a atenção disso, se você também faz aquilo? A gente desqualifica a pessoa, em vez de pensar no que ela está dizendo. Esse argumento, que é chamado ad hominem, é exatamente o que está sendo usado contra Cristo aqui. A incredulidade, ela traz muitas consequências tristes. Primeiro, vejam só, pensem na pregação de Isaías 61. Ele veio para restaurar, para cuidar, para ensinar, para dar um caminho reto àqueles que estão perdidos. Ele vem para converter.
E por causa da incredulidade, isso não acontece. Muitas vezes nós nos deixamos tomar por essa incredulidade, mesmo como filhos de Deus, mesmo como salvos. Isso traz o quê para a minha vida e para a sua? Isso traz frieza. Isso traz monotonia. Isso faz com que a tua mulher tenha que te chacoalhar durante minutos intermináveis de manhã para fazer com que você acorde para vir para a igreja. Homens. Isso é frieza. Isso faz com que você nem queira chegar no culto na hora. Por quê? Quem sabe porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, não vou chegar na hora do louvor. Isso é frieza. Isso é fruto de você se deixar tomar de incredulidade. Você esquece quem Cristo é. Você esquece que o momento do culto é o momento mais ousado da vida do crente. É o momento em que todos nós, geração eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, todos nós estamos no Santo dos Santos. Todos nós estamos no momento mais ousado de todos da vida do crente. E você se acostumou. E você não dá nenhum valor mais para isso. Não significa nada. E então, bem, dá um milagre, Senhor, faz alguma coisa. E Jesus diz que ele não pôde fazer ali milagres. Na verdade, não é que ele não pôde, é que não tinha nada a ver fazer milagres ali, se não havia fé. Se não havia gente disposta a crer nele como Senhor e Salvador, porque o lugar do milagre é esse, não para suscitar a fé, mas para fortalecê-la. Se não há fé, não tem por que ter milagre. Por isso que Jesus vira e contando a história do rico e Lázaro, que a gente não sabe se é uma parábola ou se era uma história, Jesus diz o que para ele? Se eles não ouvem Moisés e os profetas, se eles não ouvem a palavra, tampouco ouvirão, ainda que o morto ressuscite. Nem a ressurreição vai adiantar de nada. Nós temos ouvido vários missionários muçulmanos. E eu já disse isso para vocês, um desses missionários que esteve aqui na igreja, contou o seu testemunho, não lembro se foi em casa em particular, ou se foi aqui na igreja, mas esse missionário diz assim, olha, nós temos orado para que os muçulmanos sonhem com Cristo. Sonhem. E é muito interessante ver como isso de fato tem acontecido. Deus dar sonhos ou visões para pessoas que nunca teriam acesso à sua palavra. Mas veja o que é interessante. É o do extraordinário para o ordinário. Uma vez que essas pessoas sonharam ou tiveram visões e vieram a ter o contato com a palavra, Deus nunca mais lhe dá sonhos ou visões. Porque isso aqui é muito melhor. A palavra é muito melhor do que qualquer sonho ou qualquer visão. A fé vem pelo quê? Pelo sonho? Pela visão? A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir da palavra. É a isca de Deus. Chamou pelo sonho ou pela visão, chega na palavra e daqui não devia sair mais. Por isso, irmãos, hoje é o dia de darmos de fato valor a Cristo, conhecê-lo como Rei. A Bíblia diz que Deus é aquele que é capaz de tirar literalmente a água da pedra. É isso que acontece no deserto por 2 vezes. Estão com sede e Deus faz com que a pedra dê água. Da mesma maneira que aqui está dizendo, olha, não pôde fazer ali milagre nenhum. E na sequência diz o quê? Exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Isso é milagre. Ora, como assim não pôde fazer milagre nenhum, se a sequência do texto diz que ele fez milagres? Quer dizer que nada é impossível. E mesmo no lugar mais árido, mesmo onde há a pior de todas as incredulidades, pode ser na Coreia do Norte, pode ser no país de maior perseguição do Oriente Médio, Deus é capaz de fazer ali um povo para si. Porque ninguém pode resistir ao Espírito Santo quando Ele chama de maneira irresistível. Hoje Deus está lhe chamando.
Se você ainda não, se você só conhece Cristo com a sua mente, se você só é próximo de pessoas que vivem com Cristo, mas ainda hoje não tomou a decisão, Cristo lhe chama a uma conversão verdadeira. Ou então ele esteja mostrando a sua incredulidade pós-conversão, dessa sua frieza, dessa sua morosidade, desânimo, depressão. Deus lhe chama a uma vida alegre ao seu lado, a uma vida emocionante ao seu lado, a uma vida de verdade, em que você anseia por Ele, o deseja mais do que tudo, que você demonstre querer segui-lo, demonstre, como já foi dito algumas vezes, como Simeão, que pegou o seu filho nos braços e disse: agora pode despedir em paz teu servo, que pegou Jesus, infante, nos braços e disse: agora pode despedir em paz teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. É isso que o Senhor nos conclama, a uma vida avivada, a uma vida de verdade, de fé genuína ao lado de Cristo. Que Deus nos abençoe.